Você já imaginou encontrar cara a cara com criaturas tão impressionantes que parecem ter saído diretamente de um conto de fadas? Pois saiba que essas criaturas existem de verdade, vivem bem aqui no Brasil e algumas delas possuem habilidades tão extraordinárias que vão deixar você completamente fascinado. Fique até o final deste vídeo porque vou revelar um animal que pode mudar completamente de cor e outro que possui uma força tão descomunal que ele é capaz de perfurar o casco de uma tartaruga com uma única mordida. E já aproveita para deixar aquele like no vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo sobre as maravilhas da nossa natureza brasileira. Vamos começar nossa jornada com uma criatura que parece ter sido pintada pelo próprio Criador com os tons mais puros do céu. A borboleta azul morfina é considerada uma das borboletas mais deslumbrantes de todo o planeta Terra. Quando você vê uma dessas criaturas voando pela floresta amazônica, parece que um pedaço do céu se desprendeu e ganhou asas. Mas o mais fascinante sobre essa borboleta não é apenas sua beleza estonteante, e sim o segredo por trás daquela cor azul elétrica que brilha como uma joia viva. Diferente da maioria dos animais coloridos, a borboleta azul morfina não possui pigmentos azuis em suas asas. Isso mesmo que você ouviu. Aquela cor hipnotizante que parece brilhar com luz própria é, na verdade, uma ilusão de óptica criada pela estrutura microscópica das escamas de suas asas. Essas escamas são formadas por camadas minúsculas que refletem e refratam a luz de uma maneira tão específica que apenas o comprimento de onda do azul consegue chegar aos nossos olhos. É como se cada asa fosse um prisma vivo, trabalhando com precisão absoluta para criar aquele visual de tirar o fôlego. E tem mais, dependendo do ângulo que você observa a borboleta, a intensidade do azul muda completamente, criando um efeito de brilho metálico que faz parecer que a criatura está pulsando com energia. As asas dessa maravilha podem chegar a 15 centímetros de envergadura, tornando-a uma das maiores borboletas do Brasil. Mas aqui vai um detalhe que pouca gente sabe. A parte de baixo das asas da morfina é completamente diferente da parte de cima. Enquanto o lado superior exibe aquele azul radiante, o lado inferior é marrom com manchas que imitam olhos. Uma estratégia perfeita de camuflagem contra predadores. Quando a borboleta fecha suas asas, ela literalmente desaparece na floresta, se misturando perfeitamente com troncos e folhas secas. É como se ela tivesse dois disfarces em um só corpo. Quando quer ser vista, abre as asas e se transforma em um espetáculo de luz azul. Quando precisa se esconder, fecha as asas e vira um fantasma marrom invisível na mata. Agora prepare-se para conhecer uma ave tão majestosa que quando ela cruza os céus do Brasil, é impossível não parar tudo que você está fazendo para admirar. A arara azul grande não é apenas a maior arara do mundo. Ela é um verdadeiro símbolo de grandiosidade e inteligência. Com seus impressionantes 1 metro de comprimento da cabeça até a ponta da cauda e uma envergadura de asas que pode ultrapassar 1,5 metros, essa criatura é puro espetáculo visual. Mas o que realmente impressiona na arara azul vai muito além do tamanho. Aquela plumagem azul cobalto intensa, combinada com o amarelo vibrante ao redor dos olhos e na base do bico, cria um contraste tão perfeito que parece ter sido planejado por um artista divino. E o bico dessa ave, meu amigo, é uma verdadeira obra-prima de engenharia natural. Ele é tão forte e preciso que consegue quebrar as castanhas mais duras que existem no Pantanal e no Cerrado brasileiro, incluindo a noz de acuri e a castanha do bocaiúva, que são praticamente impossíveis de abrir com as mãos humanas. A pressão que o bico de uma arara azul pode exercer é simplesmente assombrosa, e ainda assim, essa mesma ave consegue manipular sementes minúsculas com uma delicadeza impressionante. Mas tem um aspecto dessas araras que vai tocar seu coração. Elas são extremamente fiéis e formam laços para a vida toda com seus parceiros.
Quando você vê um casal de araras azuis voando juntas pelos céus do Pantanal, você está testemunhando um amor verdadeiro que pode durar mais de 50 anos. Essas aves voam sempre próximas uma da outra, se alimentam juntas, dormem juntas e criam seus filhotes com uma dedicação que impressiona até os pesquisadores mais experientes. E olha que interessante. As araras azuis são tão inteligentes que conseguem usar ferramentas, resolver problemas complexos e até reconhecer rostos humanos individuais, mesmo depois de anos sem ver determinada pessoa. Infelizmente, essa criatura magnífica quase desapareceu do planeta devido à captura ilegal e destruição de habitat, chegando a ter apenas 1.500 indivíduos na década de 90. Hoje, graças a projetos de conservação dedicados, a população está se recuperando lentamente, mas elas ainda precisam de nossa proteção. Cada arara azul que voa livre pelos céus brasileiros é um lembrete de que vale a pena lutar pela preservação dessas obras-primas da criação. Agora, chegou a hora de conhecer uma ave tão imponente que ela parece ter saído diretamente de uma lenda antiga. O tuiuiu, também conhecido como jabiru, é a maior ave voadora das Américas. E quando você vê um desses gigantes de perto, a experiência é absolutamente inesquecível. Imagine uma ave com quase 1,5 metros de altura, com uma envergadura de asas que pode chegar a incríveis 2,80 metros, pesando até 8 quilos de pura majestade. O tuiuiu é o símbolo oficial do Pantanal. E não é por acaso. Essa criatura impressionante possui uma plumagem branca imaculada, que contrasta perfeitamente com o pescoço negro, e uma característica que a torna absolutamente única: uma faixa vermelha na base do pescoço que parece um colar de rubi. Mas o aspecto mais marcante do tuiuiu é seu bico gigantesco, negro e levemente curvado para cima, que pode medir até 30 centímetros de comprimento. Esse bico não é apenas para mostrar. Ele é uma ferramenta de caça extremamente eficiente. O tuiuiu é um predador oportunista que se alimenta de peixes, moluscos, répteis e até pequenos mamíferos, e seu bico funciona como uma pinça poderosa, capaz de capturar presas escorregadias com precisão cirúrgica. O mais fascinante é observar um tuiuiu caçando nas águas rasas do Pantanal. Ele caminha lentamente, com uma paciência quase meditativa, movendo o bico parcialmente aberto pela água turva. Quando sente o toque de uma presa, o bico se fecha em uma fração de segundo com uma força impressionante, garantindo que nada escape. E tem um comportamento dessas aves que é de uma beleza poética. Durante a época de acasalamento, os casais de tuiuiu realizam elaboradas danças sincronizadas, onde batem os bicos um contra o outro, produzindo sons que ecoam pela planície. É como se estivessem tocando uma música ancestral, celebrando a continuidade da vida. Os ninhos do tuiuiu são verdadeiras fortalezas, construídas no topo de árvores altas, feitos com galhos grossos e podendo medir até 1,5 metros de diâmetro. Esses ninhos são usados ano após ano, sendo constantemente reformados e ampliados, tornando-se estruturas tão sólidas que podem suportar o peso de múltiplas aves adultas. Ver um tuiuiu planar pelos céus do Pantanal, com suas asas imensas totalmente abertas, é testemunhar a perfeição do voo. Uma criatura que domina os ares com uma elegância que desafia sua própria enormidade. Prepare seu coração, porque agora vamos conhecer um animal que parece ter sido desenhado por alguém com uma imaginação absolutamente extraordinária. O lobo-guará é uma criatura tão única que não existe nenhum outro animal parecido com ele em todo o planeta. Com suas pernas incrivelmente longas e finas, que parecem desproporcionais ao corpo, esse canídeo parece uma mistura impossível entre uma raposa gigante e um cervo. Mas cada característica do lobo-guará foi perfeitamente projetada para sua vida nos campos e cerrados do Brasil.
Aquelas pernas enormes, que podem ter até 1 metro de comprimento, não são um erro de design, são uma adaptação brilhante. Elas permitem que o lobo-guará enxergue por cima das gramíneas altas do cerrado enquanto caça, funcionando como torres de observação naturais. Imagine tentar encontrar pequenos roedores e aves no meio de capim que chega à altura da sua cintura. Agora imagine ter pernas tão longas que você pode simplesmente olhar por cima de toda essa vegetação. É exatamente isso que o lobo-guará faz, e é por isso que ele é um caçador tão eficiente. A pelagem desse animal é outra obra-prima, com uma coloração alaranjada avermelhada que brilha como fogo quando iluminada pelo sol, marcações negras nas pernas e um tufo de pelos brancos na ponta da cauda. Mas o detalhe que mais chama a atenção é a crina negra que corre ao longo de toda a espinha, desde a nuca até a base da cauda, dando a esse lobo uma aparência ainda mais selvagem e primitiva. Quando o lobo-guará se sente ameaçado, essa crina se eriça completamente, fazendo o animal parecer muito maior e mais intimidador do que realmente é. E aqui vai algo que vai surpreender você. Apesar de ser chamado de lobo, o lobo-guará não é exatamente um lobo verdadeiro. Ele pertence a um gênero único, sendo o último representante vivo de uma linhagem antiga de canídeos sul-americanos. É como se ele fosse um primo distante dos lobos, raposas e cachorros, mas seguindo um caminho evolutivo completamente próprio. E tem um detalhe curioso e um pouco estranho sobre o lobo-guará. Sua urina tem um cheiro extremamente forte e peculiar que lembra maconha. Isso mesmo, não é brincadeira, não é. Esse odor característico serve para marcar território. E é tão intenso que em zoológicos já aconteceram casos de pessoas achando que havia alguém fumando maconha no local, quando na verdade era apenas o cheiro natural do lobo-guará. Quanto à dieta, esse animal é surpreendentemente onívoro e tem uma predileção especial por uma fruta chamada lobeira, que inclusive leva esse nome justamente por ser o alimento favorito desses lobos. A lobeira é tão importante para o lobo-guará que ele pode comer até 50% de frutas em sua dieta, algo extremamente incomum para um canídeo. Eles também caçam pequenos mamíferos, aves, répteis e insetos, mas sempre com aquela fruta compondo boa parte de sua alimentação. Ver um lobo-guará trotando pelo cerrado ao entardecer, com suas pernas impossíveis e sua pelagem flamejante capturando os últimos raios de sol, é presenciar uma das visões mais surreais e belas que a fauna brasileira pode oferecer. E agora chegou o momento de falar sobre a verdadeira rainha das Américas, a personificação da força, beleza e poder absoluto. A onça-pintada é o maior felino das Américas e o terceiro maior do mundo inteiro, perdendo apenas para o tigre e o leão. Mas tem um detalhe que muita gente não sabe. Proporcionalmente ao tamanho do corpo, a mordida da onça-pintada é a mais forte entre todos os grandes felinos do planeta. Isso significa que, em termos de força de mordida, comparada ao peso corporal, a onça supera até mesmo o leão e o tigre. A pressão que uma onça-pintada pode exercer com suas mandíbulas chega a incríveis 700 quilos por centímetro quadrado. Força suficiente para perfurar crânios e cascos de tartarugas com uma facilidade assustadora. E ela usa essa superpotência de uma maneira única no mundo dos felinos. Enquanto leões e tigres geralmente matam suas presas com mordidas na garganta para causar asfixia, a onça-pintada prefere uma abordagem muito mais direta e brutal. Ela morde diretamente o crânio de suas presas, perfurando o osso e atingindo o cérebro, garantindo uma morte praticamente instantânea. Essa técnica de caça demonstra não apenas força bruta, mas uma precisão anatômica impressionante. A onça sabe exatamente onde morder para atingir pontos vitais através de ossos grossos. As rosetas que cobrem o corpo da onça-pintada não são apenas decorativas. Elas formam um dos padrões de camuflagem mais eficientes da natureza. Diferente das manchas sólidas do leopardo,
As rosetas da onça são formadas por círculos de manchas negras com um ou mais pontos no centro, criando um padrão que se mistura perfeitamente com o jogo de luz e sombra das florestas onde ela vive. E cada onça pintada tem um padrão único de rosetas, como se fossem impressões digitais. Não existem duas onças com exatamente o mesmo desenho. Esse predador supremo é também um nadador excepcional, algo incomum entre os grandes felinos. Enquanto a maioria dos felinos evita a água, a onça pintada não apenas tolera, mas ama nadar. Ela pode passar horas na água, caçando peixes, capivaras, jacarés e até anacondas. Já foram documentados casos de onças atacando e matando jacarés enormes, arrastando-os pela cabeça para fora da água com uma demonstração de força que parece impossível. Imagine a cena: um jacaré de mais de 2 metros de comprimento sendo puxado para fora d'água por uma onça que pesa menos da metade do réptil. É puro poder concentrado em músculos e instinto de caça apurado por milhares de anos. A onça pintada é também incrivelmente territorial e solitária, com machos podendo controlar territórios de até 100 km². Eles marcam suas áreas com urina, fezes e arranhões em árvores, avisando outros machos para ficarem longe. Quando duas onças machos se encontram disputando território, o confronto pode ser mortal, com os animais usando toda aquela força devastadora um contra o outro. Infelizmente, essa magnífica criatura está enfrentando sérias ameaças devido à perda de habitat e conflitos com humanos. A onça pintada precisa de grandes extensões de floresta preservada para sobreviver, e cada vez mais esses espaços estão diminuindo. Ver uma onça pintada na natureza é um privilégio raro e um lembrete poderoso de que ainda existem forças selvagens neste mundo que merecem nosso respeito e proteção absolutos. Agora vamos conhecer um animal tão peculiar e especializado que quando você vê um pela primeira vez, mal consegue acreditar que ele é real. O tamanduá-bandeira parece ter sido montado com peças de diferentes animais. Um focinho alongadíssimo, uma língua que parece não ter fim, garras gigantescas e uma cauda tão volumosa que parece maior que o próprio corpo. Mas cada uma dessas características bizarras tem uma função perfeitamente planejada. Esse gigante gentil pode chegar a 2,20 metros de comprimento total e pesar mais de 40 quilos, sendo o maior tamanduá do mundo. Mas o que realmente fascina no tamanduá-bandeira é sua língua extraordinária. Prepare-se para este número. A língua desse animal pode ter até 60 centímetros de comprimento e é coberta por uma saliva supergrudenta que funciona como um papel pega-mosca natural. Essa língua incrível pode entrar e sair da boca até 160 vezes por minuto quando o tamanduá está se alimentando, capturando milhares de formigas e cupins em cada sessão de alimentação. E detalhe importante: essa língua é tão longa que quando está completamente recolhida, ela fica enrolada dentro do crânio do animal, presa a uma estrutura óssea que vai até o peito. É como se o tamanduá-bandeira tivesse uma língua que guarda dentro do próprio corpo. As garras frontais desse animal são tão grandes e curvas que ele precisa andar com as mãos viradas para dentro, apoiando-se nos nós dos dedos para não danificar essas ferramentas preciosas. E não se engane pelo jeito desengonçado de andar. Essas garras são armas formidáveis. Um golpe de garra de tamanduá-bandeira pode abrir o ventre de uma onça. E já foram registrados casos de onças mortas por tamanduás que se defenderam quando atacados. Quando se sente ameaçado, o tamanduá-bandeira fica em pé sobre as patas traseiras, apoiando-se na cauda e abre os braços como se fosse dar um abraço, mas esse é um abraço mortal, pois aquelas garras de até 10 centímetros podem causar ferimentos gravíssimos. Mas normalmente o tamanduá-bandeira é uma criatura extremamente pacífica que passa seus dias vasculhando o cerrado e campos em busca de formigueiros e cupinzeiros.
Ele não destrói completamente esses ninhos, ao contrário, ele abre pequenos buracos, come uma parte da colônia e segue em frente, permitindo que o formigueiro se recupere e possa ser visitado novamente no futuro. É uma relação quase sustentável, onde o predador não elimina completamente sua fonte de alimento. E tem um detalhe adorável sobre esses animais. As mães carregam seus filhotes nas costas por quase um ano, e o padrão de listras pretas do filhote se alinha perfeitamente com as listras da mãe, criando um efeito de camuflagem onde o filhote praticamente desaparece nas costas da mãe. A cauda do tamanduá bandeira é outra maravilha, parecendo uma bandeira peluda gigante que pode ser usada como cobertor. Esses animais frequentemente dormem enrolados com a cauda, cobrindo todo o corpo, protegendo-se de insetos, sol e chuva. É como se eles carregassem seu próprio cobertor portátil para onde quer que vão. E finalmente chegamos a uma das criaturas mais misteriosas e enigmáticas de toda a fauna brasileira. O boto cor-de-rosa, também chamado de boto vermelho ou boto amazônico, é o maior golfinho de água doce do mundo, podendo chegar a 2,5 metros de comprimento e pesar até 200 quilos. Mas o que torna esse animal verdadeiramente especial vai muito além do tamanho. Primeiro, vamos falar dessa cor rosa inacreditável. Filhotes de boto nascem com coloração acinzentada, mas conforme amadurecem, especialmente os machos, desenvolvem aquela tonalidade rosa, que pode variar de um rosa suave até um rosa intenso, quase avermelhado. E aqui está o detalhe fascinante. A intensidade da cor rosa pode mudar dependendo da temperatura da água, da atividade física do animal e até do estado emocional. Quando um boto está excitado ou praticando atividade física intensa, o fluxo sanguíneo próximo à pele aumenta, deixando a cor rosa ainda mais vibrante. É como se o animal tivesse um medidor de emoções visível na própria pele. Ao contrário dos golfinhos oceânicos, que têm corpos fusiformes e rígidos, adaptados para a velocidade, o boto cor-de-rosa possui um corpo flexível, com vértebras cervicais não fundidas, o que significa que ele pode virar a cabeça em quase todos os ângulos. Essa flexibilidade incrível permite que o boto navegue através de florestas alagadas durante a época de cheia, desviando de troncos e galhos submersos com uma agilidade impressionante. Eles literalmente nadam entre árvores, explorando áreas que nenhum outro grande mamífero aquático conseguiria acessar. O boto cor-de-rosa possui também uma inteligência notável, com um cérebro proporcionalmente maior que o dos golfinhos oceânicos, contendo cerca de 40% mais capacidade cerebral que os humanos em relação ao tamanho do corpo. Esses animais são capazes de resolver problemas complexos, usar ferramentas rudimentares e demonstram comportamentos que sugerem autoconsciência. Já foram observados botos usando pedaços de madeira ou plantas para cutucar objetos no fundo do rio, uma forma primitiva de uso de ferramentas extremamente rara em mamíferos aquáticos. A visão do boto cor-de-rosa é relativamente limitada devido às águas turvas dos rios amazônicos. Mas isso não é problema algum, porque eles possuem um sistema de ecolocalização extremamente sofisticado. Eles emitem cliques ultrassônicos que viajam pela água e retornam quando encontram objetos, criando um mapa sonoro tridimensional do ambiente. Esse sonar biológico é tão preciso que um boto pode detectar um peixe do tamanho de um dedo a 15 metros de distância em água completamente escura. E eles não usam esse sistema apenas para caçar. Usam também para navegar, socializar e até para brincar. Sim, botos cor-de-rosa são conhecidos por serem animais extremamente brincalhões, frequentemente interagindo com outros animais aquáticos, objetos flutuantes e até com humanos quando se sentem seguros. Existe um comportamento particularmente intrigante desses botos que poucos conhecem. Eles frequentemente nadam de barriga para cima, uma posição incomum para golfinhos.
Acredita-se que façam isso para ter melhor visualização da superfície onde peixes costumam se alimentar. Além disso, os botos cor-de-rosa são um dos poucos golfinhos que podem viver tanto em água doce quanto em água levemente salgada, sendo ocasionalmente avistados em estuários onde rios encontram o oceano. Na cultura amazônica, o boto cor-de-rosa ocupa um lugar especial na mitologia, com lendas que falam de botos que se transformam em homens atraentes durante festas noturnas. Essas histórias refletem o respeito e o fascínio que as populações ribeirinhas têm por esses animais inteligentes e misteriosos. Infelizmente, o boto cor-de-rosa enfrenta ameaças crescentes, incluindo poluição dos rios, construção de hidrelétricas que fragmentam populações e até caça ilegal. Cada boto que nada pelos rios da Amazônia carrega consigo milhões de anos de adaptação perfeita a um dos ambientes mais complexos do planeta, e proteger essas criaturas rosadas extraordinárias é proteger todo o delicado equilíbrio dos ecossistemas aquáticos amazônicos. E assim, terminamos nossa jornada por algumas das criaturas mais impressionantes que chamam o Brasil de lar. Desde borboletas que manipulam a própria luz, até golfinhos cor-de-rosa que navegam florestas submersas, cada um desses animais é uma prova viva de que nosso país abriga tesouros naturais incomparáveis. Estas não são apenas criaturas selvagens, são obras-primas da criação divina, cada uma perfeitamente adaptada ao seu ambiente, cada uma carregando segredos que a ciência ainda está descobrindo. Se este vídeo te fez enxergar a natureza brasileira com outros olhos, deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos sobre as maravilhas da nossa fauna. Até a próxima aventura!